Olá, bem-vindos a mais um estudo no canal Descobrindo a Espiritualidade, estudo do Livro dos Espíritos. Estamos estudando o capítulo 1 do livro 2, chamado Dos Espíritos. Nessa obra codificada por Allan Kardec e que estamos no estudo de número 20. Hoje prosseguiremos na análise da escala espírita, com o primeiro item da escala, que seriam os espíritos de terceira ordem. Os espíritos, portanto, imperfeitos, que, como eu já disse no último estudo, somos todos nós que habitamos o planeta Terra, o mundo de provas e expiações. Vejamos então as características dos espíritos de terceira ordem. Vamos identificar muitas características em nós mesmos, porque, como eu falei, nós estamos nessa escala atualmente. Veremos então na questão número 101 que os caracteres gerais dos espíritos imperfeitos, o primeiro deles é a preponderância da matéria sobre o espírito. Nós já adiantamos no último estudo que os espíritos de segunda ordem, que são os espíritos bons, eles já têm uma preponderância do espírito sobre a matéria. Buscam mais o espírito do que a matéria. Nós somos o oposto, não é? Estamos atualmente dando mais importância à matéria, focando mais nas questões materiais do que nas questões espirituais. Além disso, os espíritos imperfeitos têm propensão para o mal. Se somos agredidos, se alguém nos xinga, se alguém é mal educado conosco, a primeira resposta, o primeiro instinto que temos é de reagir. Devolver a ofensa, agredir, praticar o mal contra aquele que nos faz mal. Os espíritos imperfeitos, muitos deles, terão propensão para o mal mesmo que não sejam ofendidos. Então, como eu falei, na verdade, como Kardec falou, citando os espíritos, dentro de uma mesma classe veremos espíritos com características diversas, com características inclusive de outras classes. Então, dentro da classe dos espíritos imperfeitos também acharemos aqueles com propensão para o mal, independente de agressão, enquanto que outros têm propensão para o mal se são agredidos. O fato é que todos que pertencem a essa classe têm uma propensão para a prática do mal. Isso é inegável. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes também são caracteres gerais dos espíritos imperfeitos. Vivemos no mundo com essas características, não é? Muitos espíritos ignorantes, muitos orgulhosos, muitos egoístas e, consequentemente, portadores das paixões que derivam desses grandes males. Os espíritos imperfeitos têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. De fato, quem de nós pode garantir, pode afirmar que conhece ou compreende Deus? Nem todos são essencialmente maus, como eu falei, em alguns há mais leviandade, irreflexão, malícia do que verdadeira maldade. Então, nem todos, dentro do mesmo grupo, tem sim os maus e tem os que agem mal por leviandade, porque não pensaram muito nas consequências, porque tem malícia e não maldade, que é diferente. Tem aqueles ainda dos imperfeitos que não fazem nem o bem nem o mal, o que já comentamos no último estudo, já que aprendemos com a espiritualidade que não fazer o bem é fazer o mal. Mas aqui ele se refere àquele que não se importa, não aproveita as oportunidades de fazer o bem e também evita de fazer o mal. Mas pelo simples fato de não fazer o bem já denotam a sua inferioridade?
Porque qualquer pessoa que, diante da oportunidade de fazer o bem, escolher não o fazer, demonstra que é inferior, que é imperfeita. Por isso, o alerta da espiritualidade: aproveitem todas as oportunidades de fazer o bem. Seja por meio da caridade material, dando uma esmola para alguém, um auxílio financeiro, uma comida, um alimento. Seja a caridade moral, compreendendo o colega de trabalho difícil, que ninguém lida, ninguém gosta de lidar. Seja você a pessoa que acolhe aquele que está sendo excluído por todos. Seja aquele que aconselha, que oferece um ombro amigo sem interesse. Enfim, aproveitem a oportunidade da prática do bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. Então existe uma parte dos espíritos imperfeitos que tem prazer em fazer o mal. Se deleitam, se rejubilam quando surge uma oportunidade de passar alguém para trás, de prejudicar alguém, de fazer alguém sofrer. A inteligência nos espíritos imperfeitos pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Quantos intelectuais usam da sua inteligência para o mal? Quantas pessoas capazes de trabalhar, de realizar, de criar, usam a sua inteligência para enganar, para aplicar golpes financeiros, para enganar os outros. Então a sua inteligência está aliada à maldade, à malícia, para conseguir algo em troca, para abusar de alguém no sentimento, na área sexual. Usa da inteligência para seduzir e depois abandonar. Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Então vejam, não pense que espíritos altamente intelectuais estariam fora da escala de espíritos imperfeitos, da ordem de espíritos inferiores, apenas porque são inteligentes. Porque, apesar da inteligência, os espíritos imperfeitos não têm ideais, não têm ideias elevadas. Seus sentimentos são abjetos. É o adjetivo escolhido pela espiritualidade para referir-se aos sentimentos do espírito imperfeito. Um sentimento abjeto que dá nojo, que causa uma aversão, porque é um sentimento vil, um sentimento inferior. Prosseguem os espíritos descrevendo os espíritos imperfeitos, né? Kardec está definindo-os conforme as características que ele percebeu nas inúmeras comunicações. Os espíritos imperfeitos têm conhecimentos restritos das coisas do mundo espírita. Não é assim que a gente consegue perceber o planeta? As pessoas não têm nenhum conhecimento sobre a vida espiritual. Não conhecem quase nada ou absolutamente nada da vida após a morte. E o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Quantos até conhecem a realidade do espírito, mas carregam tantos preconceitos, tanta intolerância religiosa, que não se aprofundam nos temas e negam apenas por negar. Não nos podem dar mais do que noções errôneas, incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação de grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Nós comentamos isso no último estudo, não é? Nós dissemos que Kardec não rejeitou a mensagem dos espíritos imperfeitos, mesmo que eles dissessem
coisas erradas, conceitos equivocados, ideias inverídicas, fatos que não existiram. Mesmo se utilizando do médium para passar uma informação equivocada, Kardec aproveitou o conhecimento deles, aproveitou até mesmo a contradição deles, para perceber as verdades que foram reveladas pelos espíritos superiores. Então vejam a sabedoria de Kardec, a inteligência dele. Ele não ignorou, rejeitou os espíritos inferiores, imperfeitos. Ele aproveitou também o conteúdo que eles pudessem dar para comparar com a mensagem real, com a mensagem elevada dos espíritos superiores e confirmá-las. Então ele usou uma ferramenta para confirmar uma verdade. Na linguagem que os espíritos imperfeitos se utilizam, nós podemos perceber o caráter deles. Se o espírito usa de palavrões, de conceitos menos dignos, se contém ironia na sua fala, é possível notar a sua imperfeição, o caráter de imperfeição. Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Por isso eu disse no último estudo, não é possível que um espírito de primeira ordem, um espírito puro, traga qualquer conhecimento de um espírito imperfeito. Por quê? Um pensamento de um espírito imperfeito é um pensamento inferior, um pensamento mau. Então, se o indivíduo, se um espírito se comunica e traz um pensamento mau, ele não pode ser um espírito puro. Automaticamente nós podemos classificá-lo como um espírito imperfeito, de terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito imperfeito. E isso é lógico, não é? Até porque nós, sendo imperfeitos também, atraímos espíritos imperfeitos. Quando não estamos tentando sintonizar com as esferas mais altas, com as aspirações elevadas da alma, como nos ensina o espírito Calderaro na obra No Mundo Maior, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Acessar os lobos frontais do cérebro a fim de alcançar as aspirações superiores da alma, entrando em contato, por consequência, com espíritos bons e espíritos puros, a depender da nossa elevação. Espíritos maus, imperfeitos, somente nos trarão pensamentos maus e imperfeitos. Prossegue Kardec dizendo que os espíritos imperfeitos veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Isso a gente vê também no mundo, isso não é difícil de enxergar, não é? Que pessoas que são más, que são imperfeitas, que têm inveja e ciúme, não podem ver alegria ou felicidade na vida dos outros, porque isso lhes traz sofrimento. Qual sofrimento? Inveja, ciúme. O simples fato deles sentirem o ciúme já é um sofrimento. Então, esse sentimento negativo, inferior, é característica de espírito imperfeito, ter ciúme e inveja. É por isso que nós, espíritas, não acreditamos na figura do diabo, de Satanás, de Lúcifer, como um ser existente. Nós compreendemos a figura do diabo como um símbolo do mal, um símbolo da queda moral. Não um espírito criado por Deus, não um ex-anjo. Ora, se um anjo é um espírito puro, de primeira ordem, como poderia sentir inveja de Deus? Logo, se realmente Lúcifer existiu, ele não era um anjo,
porque um espírito que alcança a angelitude não sente mais inveja ou ciúme. Logo, não poderia ser expulso do paraíso por invejar a grandeza de Deus. Os anjos, ou seja, os espíritos puros, amam Deus de uma forma que nós ainda nem conseguimos compreender. Estão em completa união com o Pai, como nos ensinou Cristo Jesus. Eu e o Pai somos uno. Estamos unidos em pensamento. Então, a teoria, a tese do diabo não pode ser validada. O que não significa que nós negamos a existência da maldade. O diabo representa o mal, é um símbolo do mal que existe, sim, no coração dos homens. Mas não que ele foi criado por Deus como uma antítese do Criador, tão poderoso quanto ele e pior, recebendo como consequência da sua traição e expulsão do paraíso um reino só para ele, um reino do mal. Tornou-se príncipe das trevas por ter invejado Deus, causado uma rebelião, ter sido expulso e ainda, até hoje, arrastar verdadeiras multidões de homens desprevenidos para o inferno eterno. Como Deus permitiria um ser tão poderoso dominar os homens e levá-los eternamente ao sofrimento, sendo uma criação dele próprio, criando-o dessa forma? Enfim, voltando ao tema, espíritos imperfeitos têm ciúme e inveja, espíritos puros não. Diz Kardec ainda que os espíritos imperfeitos conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Aqui há uma informação valiosa que a gente vê nas obras complementares e muitas pessoas não entendem ou não se atentam. O sofrimento no mundo espiritual é pior que o sofrimento físico. Imaginemos o pior tipo de sofrimento físico na Terra, uma tortura do corpo. A tortura no mundo espiritual é a lembrança e a percepção dos sofrimentos que ele passou, das oportunidades que ele passou na Terra. No mundo espiritual, essa impressão dos sentimentos vividos aqui é pior do que a realidade. É pior do que as dores físicas. São esses sofrimentos, são esses tormentos que os espíritos passam quando estão vinculados ao vício, ao mal. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padecem em vida e pelos que ocasionam aos outros. Por isso que aquele que teve uma vida de maldades praticadas contra o outro, na verdade estava praticando contra si mesmo. E o sofrimento que ele impôs, ele passou muitas vezes pior, de forma muito mais elevada do que o sofrimento que ele impôs aos outros quando estava encarnado. Essa é a informação que os espíritos nos trazem. Aquele que faz o mal aqui passa por um sofrimento pior no mundo espiritual. Por quê? As impressões, a percepção dos sofrimentos é mais penosa do que as dores vividas na carne. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Kardec nos mostra nas revistas espíritas que muitos espíritos imperfeitos comunicavam na reunião dizendo: estou no inferno, estou condenado eternamente, eu não vou sair daqui. Mesmo sendo instruído de que os sofrimentos não são eternos,
os espíritos imperfeitos pensam que são, que vão passar a eternidade sofrendo, porque sofrem por longo tempo, às vezes séculos. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Essa parte final é interessante que Kardec diz, né? Ele associa muito a questão da punição da lei divina que impõe aos indivíduos um sofrimento. Segundo Kardec, Deus permite que os homens pensem sobre a eternidade do inferno, das dores, para que eles passem por uma punição. Kardec então vai fazer uma subdivisão da divisão. Ou seja, nós vimos que a escala espírita se divide em 3 ordens: imperfeitos, bons e puros. Pois bem, os espíritos imperfeitos são subdivididos em 5 classes. De novo, a classificação é meramente para, de forma didática, nós entendermos as noções gerais dos espíritos. Não é uma classificação absoluta. Já falei aqui por diversas vezes no último estudo, não preciso repetir, não é? Vejamos então as classes que Kardec subdividiu dos espíritos imperfeitos. 10ª classe, espíritos impuros. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Então notem, Kardec havia dito que um mesmo espírito pode ter características de várias ordens, né? E aí nós comentamos que um espírito puro não poderia ter característica de um espírito imperfeito. E eu disse que o mais provável é que Kardec estava se referindo à subclassificação. Então, dentro dos espíritos imperfeitos, um espírito pode ter várias características das subdivisões. Então, um espírito imperfeito, a depender do seu grau evolutivo, dentro dessa escala, ele pode ter característica de espírito impuro, de espíritos levianos, como a gente vai ver, de espíritos pseudo-sábios, neutros e etc. Então, para a gente entender, é possível que um mesmo espírito tenha características de várias classes dentro de uma mesma ordem. Para ficar mais claro, um espírito pode ter características de várias classes dentro da ordem espíritos imperfeitos, por exemplo. Os impuros são aqueles, então, que têm prazer em fazer o mal. Dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Então, nós podemos perceber que os espíritos impuros se comportam como as outras religiões pregam que o diabo se comporta, não é? Por quê? O objetivo dos espíritos impuros é de fazer um homem fraco ceder às suas sugestões, às tentações do mundo. O espírito impuro quer induzir aquele que está no caminho à perdição e ficam satisfeitos apenas com o fato de atrasá-los. Nas manifestações, dão-se a conhecer pela linguagem. Deve ser a classe mais fácil de identificar numa comunicação mediúnica, né? Porque ele vai falar palavrão, vai desejar o mal, vai te rogar praga, vai te ameaçar, vai te xingar. Então é fácil de identificar, né? A linguagem dele revela. A trivialidade, a grosseria das expressões, nos espíritos como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, se não também intelectual. Então, não só dos espíritos desencarnados.
Os encarnados também, que falam muito palavrão, que têm uma expressão grosseira, demonstra que não tem uma elevação moral. E isso é muito fácil de enxergar, né? A moralidade ainda está engatinhando. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores. E se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Essa é outra questão que volta, né, para a crença de que toda comunicação mediúnica é oriunda do diabo, é oriunda de espíritos impuros. Se assim o fosse, não haveria mensagens belíssimas que emocionam, mensagens de espíritos que teriam que fingir por meses, por anos, que são espíritos elevados. Os espíritos impuros não conseguem fingir por muito tempo que possuem uma sensatez, uma sabedoria, até porque eles não vão conseguir continuar no papel, porque vai faltar material, vai faltar conhecimento para ele. Na primeira pergunta mais complexa, na primeira pergunta que exige perdão, amor, eles vão se enrolar e vão revelar que são impuros. Por isso Kardec diz que sempre eles acabam por traírem-se, porque se revelam como verdadeiramente são. Alguns povos, diz Kardec, os arvoraram em divindades maléficas. Outros os designam pelos nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Acabei de falar, né? Que muita gente pensa que são indivíduos que na verdade seriam o próprio diabo, os demônios, mas são espíritos de homens que desencarnaram e continuam na maldade. Quando estão encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios, geradores das paixões vis e degradantes. Nós conseguimos identificar, não é, alguns desses seres aqui na Terra. Pessoas que se dedicam a atividades degradantes, muitas vezes sem qualquer pudor, de forma pública, exploram a sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer. Então, eu vejo muitas pessoas criticando, expondo outras pessoas que estão fazendo estão tendo essas atitudes degradantes, como se a crítica delas fosse adiantar para despertar esses seres. Na verdade é o oposto, eles têm prazer em chocar. Por isso que nós vamos encontrar várias entidades nas obras complementares em que os mentores de André Luiz vão dizer: não adianta a gente conversar com eles. Não é o momento. Eles não vão ouvir. E eles vivem num tal estado de consciência, de imoralidade, que é um prazer para eles discordar de nós, falando coisas baixíssimas, falando coisas degradantes, coisas que chocam. Eles têm prazer nisso. Então há espíritos que não adianta o diálogo da doutrinação, da evangelização. Eles precisam primeiro passar pelo sofrimento, que é natural, é consequência das suas atitudes, para depois de muito tempo de se arrependerem sinceramente e começarem a ouvir a palavra. Então existem muitos espíritos impuros, especialmente quando estão encarnados, especialmente quando estão na Terra. Aí que não escutam mesmo, porque eles estão num momento relativo à sua condição moral em que fazem o mal por prazer. Não adianta você criticar e falar: você vai ser condenado, você vai sofrer, você vai ter que reencarnar e sofrer muito. Eles dão risada, eles não acreditam, porque eles têm prazer em chocar você. Têm prazer em ver você às vezes transtornado, tentando convertê-lo.
Então a gente não precisa ter esse sentimento de pressa. Eles não vão ser convertidos agora. Nós estendemos sim a mão. Eu não estou dizendo aqui para não ajudar, né, uma pessoa que está nesse nível. Mas geralmente o espírito impuro, ele não quer papo com você, ele não quer te ouvir. Ele vai te agredir, ele vai te ofender. E a gente aprende no cristianismo a oferecer outra face, a compreender a condição dele. O que eu estou dizendo é que às vezes as pessoas insistem, né? Mesmo vendo que aquele indivíduo está num caminho tortuoso que não vai sair, muitos insistem, ficam transtornados, perdem a paciência, perdem a sua paz, porque aceitam as ofensas desses espíritos impuros. O melhor caminho é ouvir a ofensa, silenciar, tentar conversar com ele para levá-lo para um caminho diferente e, com a resistência que vai ser natural, silenciar diante do mal. Aguardar o tempo agir. Eles fazem, portanto, mal por prazer, sem motivo nenhum, na maioria das vezes sem motivo, e por ódio ao bem, quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. É por isso que Cristo disse que os seus sofreriam. E nós vemos nos textos evangélicos que a promessa do Criador para os seus filhos queridos é o sofrimento na terra. Cristo disse que aqueles que o seguissem iriam morrer, sofrer. Por quê? São os que querem o bem, são os que estão vivendo de forma honesta, são os que estão procurando viver como bons espíritos, como pessoas de bem, os mais atacados. São esses os mais atacados, os honestos, as pessoas honestas. Então, é uma ilusão achar que eu vou ao centro espírita todo dia, eu faço a minha parte, logo Deus tem que me proteger. Deus não pode deixar nenhum espírito impuro me prejudicar. É uma ilusão isso aí. Lógico, nós temos sim que nos dedicar à casa espírita, à causa espírita, fazer o bem, fazer o evangelho no lar, ter bons pensamentos, enfim, viver honestamente, viver como uma pessoa de bem, um homem de bem, como está no evangelho. A gente tem que viver assim. O que eu estou dizendo é, não pense que por viver assim, você estará livre dos sofrimentos, dos ataques principalmente, das situações chatas, das situações que te tiram do sério, que lhe trazem uma angústia, porque um chefe te persegue, um colega de trabalho é irônico com a sua honestidade. Não pensem que por viver de forma honesta, haverá uma redoma de proteção que nada te atinge. Existe a proteção. Quantas páginas nós não gravamos no canal que fala da armadura, do escudo, do capacete da esperança, como diz Emmanuel? Então sim, há proteção e muita proteção. Mas nós não estamos libertos de sofrermos ataques de espíritos impuros. É natural, eles vão principalmente em cima de quem está tendo ou procurando ter uma vida reta, digna e honesta. Prossegue Kardec dizendo que os espíritos impuros são flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os forra ao opróbrio e à ignomínia. Ou seja, espíritos impuros há em todas as classes sociais. E o estudo, a formação técnico-científica, não significa que o indivíduo deixa de ser impuro. Há muitos intelectuais, há muitos líderes, governantes, que têm uma inteligência altíssima, mas moralmente são espíritos impuros.
espíritos que pertencem à classe mais baixa dos espíritos inferiores e imperfeitos, revelando características de uma maldade terrível. Não agiram assim os intelectuais da Alemanha ao elaborar inúmeras formas de eliminação dos judeus nas câmaras de gás, desenvolvendo armas químicas, explosivos e todo tipo de experimento científico com seres humanos? Esse não é o maior exemplo de alguém de uma categoria social elevada, totalmente civilizado, vivendo numa civilização avançada e intelectualizada, mas praticando um ato vil de extermínio de todo um povo. O nazismo, portanto, é o maior exemplo do intelecto voltado para o mal, para a ignomínia. Passemos à 9ª classe, espíritos levianos. Os levianos são ignorantes, maliciosos, irrefletidos, zombeteiros. Vejam, não são maus propriamente dito, mas ignorantes, gostam de provocar, de zombar. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Quando eu leio isso aqui, eu imediatamente me recordo de uma das comunicações mediúnicas registradas numa revista espírita, em que o suposto espírito de uma mamãe pássaro comunicou na sessão. E Kardec, transtornado ao final, pergunta ao mentor dos trabalhos: por que vocês permitiram que um espírito de um homem, um espírito humano, fingisse que era o espírito de um pássaro? Dizendo: eu sou o espírito da mamãe pássaro, eu estou muito triste porque o meu filhote caiu do ninho e eu sofri muito porque eu vi o meu filhotinho caindo. Imagine o nível de zombeteiro que é esse espírito, né? Malicioso, irônico. Ele deve ter pensado: vou pregar uma peça nesses honestos aqui. E aí comunicou por meio do médium, dizendo que era um pássaro. Kardec, então, deixa o espírito se comunicar, faz algumas perguntas e desmascara ele, né? E no final ele pergunta para o mentor: por que você deixou? E o mentor explicou para vocês entenderem que há uma classe de espíritos que vai responder tudo o que vocês perguntarem, sem se incomodar com a verdade. Esse mentor vai dizer para o Kardec: pergunte algo às pedras e elas responderão. Por quê? Esse espírito leviano vai dizer: eu sou a pedra. Eu sou a energia que habita na pedra. Estou te respondendo aqui. É um espírito de uma pessoa que já foi encarnada e está lá brincando, está no mundo espiritual brincando, zombando de reuniões sérias como as reuniões de Kardec. Como diz ele, gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, gostam de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. É por isso que o exercício da mediunidade tem que ser exercido de forma muito cautelosa, por meio de médiuns realmente compromissados com a caridade. Senão a reunião mediúnica se perde, fica cheia de espíritos levianos, zombeteiros. Muitos querem, né, acabar com as recomendações de Kardec, porque ele é muito formalista, temos que permitir todo tipo de espírito. Tem que tomar cuidado para evitar os levianos dominarem a reunião. Não pensem que os espíritos superiores vão simplesmente expulsá-los e proteger a reunião, proteger os médiuns, não. Eles vão deixar os levianos tomarem conta para dar uma lição no grupo.
Porque Kardec já ensinou como tem que ser feito, como a reunião mediúnica tem que ser conduzida. E não que a gente siga uma cartilha exata, mas são recomendações mínimas que é preciso observar. Então é necessário que o grupo mediúnico tenha muito cuidado com os levianos. A esta classe, diz Kardec, pertencem os espíritos tratados vulgarmente como doentes, trasgos, gnomos, diabretes, ou seja, são espíritos de homens que se passam por seres mágicos. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Então vejam, existem sim os que mistificam, mas existem os espíritos imperfeitos, inferiores, que agem como seres elementares, como seres da natureza mesmo. Eles não estão fingindo. Eles estão num estado evolutivo em que são utilizados pelos espíritos superiores para tarefas da mesma forma que nós fazemos com servidores. Kardec diz que em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é, a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Então, dentro de espíritos levianos, a gente já consegue ver que tem mais uma subdivisão, né? Existem os que zombam, os que fingem, e tem os que são só ignorantes mesmo. Eles não falam para enganar, eles não falam para trazer um desgosto. Eles são bem simplesinhos, não têm nenhuma profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam, dão risada. Mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Então a gente consegue aí subdividir, né, os levianos dos maus, dos impuros, por essa característica de não terem prazer pelo mal. Tem muito mais uma malícia do que maldade. A próxima classe é dos espíritos pseudo-sábios. Esses têm conhecimentos amplos, mas se acham muito. Basicamente é isso. Eles acham que são muito intelectuais, mas na verdade eles não sabem tanto, mas acham que sabem. Já realizaram algum progresso, a linguagem tem um cunho mais sério, e conseguem iludir, portanto, porque são muito inteligentes. Mas, em geral, as suas ideias não passam de um reflexo dos preconceitos, das ideias sistemáticas que eles tinham na Terra. Então, como que você identifica um pseudo-sábio? Ele vai ser inteligente, ele vai falar bonito, ele vai falar umas coisas até bonitas, né, que emocionam. Mas logo eles vão demonstrar preconceito. Ou então vão se irritar porque você não está seguindo o que ele está dizendo. Opa! O espírito superior não se irrita, não causa uma agressão ou uma forma mais ríspida de falar. Você já começa a identificar. É inteligente, tem umas ideias elevadas, principalmente no âmbito intelectual, mas tem preconceitos, né? É uma mistura de algumas verdades com os erros mais polpudos, através dos quais penetra a presunção, o orgulho, o ciúme, a obstinação de que ainda possuem, não conseguiram se desfazer. Então, para se identificar o pseudo-sábio é muito inteligente, mas que traz aí sentimentos menos nobres, de preconceito, não gostam de ser contrariados, né? Tem ciúme, tem orgulho. A sétima classe é dos espíritos neutros, nem bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazer o mal. São os espíritos em cima do muro. Pendem tanto para o mal quanto para o bem, mas estão no geral da humanidade, no que concerne ao moral e ao intelectual. É o indivíduo que é genérico, nem é muito inteligente, nem é totalmente ignorante, não faz o mal, mas também não faz o bem, não ajuda o outro, ajuda só a si mesmo, e aí ajuda às vezes um familiar. É a maioria da humanidade, né? Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Ficam muito apegados à matéria.
A sexta classe dos espíritos imperfeitos são os batedores, os perturbadores. Nós vimos que tem os zombeteiros, né, que seriam os levianos, se parecem muito com os batedores, que gostam de perturbar. Porém, a diferença é que eles agem assim não por características pessoais. Eles estão distribuídos em todas as classes. Então eles vão ser neutros, levianos, pseudo-sábios, mas além de pertencerem a outras classes, eles também agem na matéria, fazendo barulho, perturbando o plano físico. Se manifestam então por meio de pancadas, deslocamento de corpos, agitam o ar. Estão presos à matéria. Kardec diz que esses que agem sobre a matéria parecem estar vinculados ao ar, à água, ao fogo, nas entranhas da terra, dos corpos que estão nesses reinos e nesses fenômenos, na verdade, né? Reconhece-se que esses elementos, fogo, água, os fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, porque tem uma causa inteligente por trás. É como a gente viu quando Kardec começou a estudar o espiritismo pelos espíritos batedores que faziam barulho nas mesas girantes, nas casas dos médiuns. Então eles estão distribuídos em outras classes dos espíritos imperfeitos, mas agem sobre a matéria. E Kardec vai além, dizendo que eles agem também sobre os elementos no mundo. Todos os espíritos, portanto, podem produzir esses fenômenos de efeito físico, mas os de ordem elevada, os espíritos superiores, apesar de poderem sim bater nas mesas, fazer barulho, eles usam os batedores para fazer isso. Eles deixam, como subalternos, como servidores, eles deixam para os espíritos de ordem menos elevada para fazer o barulho, para se comunicar. Os espíritos superiores deixam eles à vontade para chamar a atenção dos homens. Lógico, sem passar do limite, né? Quando passa do limite, vêm os espíritos superiores e freiam eles. Porque eles são mais aptos a agir sobre a matéria, eles estão mais próximos da gente, mais próximos da Terra, da gente no sentido de plano físico, que eu quero dizer. Então, como eles estão mais próximos do plano físico, os espíritos superiores deixam eles agirem sobre a matéria. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão desses últimos como seus auxiliares. Então, como eu falei, os superiores vão se utilizar, sim, dos espíritos batedores para transmitir ideias que muitas vezes eles querem passar para os seres humanos, para os reencarnados, né? Para os que estão no plano físico. Então nós vimos aqui a subdivisão da terceira classe, vimos todas as classes nós vimos todas as subdivisões da terceira ordem. Vimos todas as classes da terceira ordem, que é de espíritos imperfeitos. A partir do próximo estudo, nós iremos para a segunda ordem e, posteriormente, para a primeira ordem. Hoje se destaca, então, o conhecimento de toda a classe dos espíritos imperfeitos, em que a gente acaba se identificando, porque nós temos muitas dessas características, nós estamos nessa classe atualmente, porém, trazemos aí o princípio, como nós vamos ver no próximo estudo, o princípio das características, dos caracteres dos espíritos bons. Como eu disse no último estudo, nós não podemos afirmar que pertencemos à ordem dos espíritos bons, mas nós podemos afirmar que, apesar de compormos a ordem dos espíritos imperfeitos, nós já trazemos as primeiras características dos espíritos bons. Uma vontade de fazer o bem, uma vontade de buscar a espiritualidade, de descobrir a espiritualidade, que é a proposta desse canal. Então é muito interessante a gente notar em nós mesmos o que Kardec afirmou quando disse que ao criar a escala espírita, ele não criou uma divisão específica e fechada. É uma divisão geral, com caracteres gerais. Agradeço então a todos que nos acompanham nesse estudo e nos outros que nós realizamos no canal e peço à espiritualidade amiga que possa abençoar a cada um nas suas necessidades, nas suas dificuldades, nas suas idealizações de realizar o bem, de aprender, de praticar aquilo que o Cristo nos ensinou.
E que Ele, o nosso irmão maior, possa então nos abençoar a cada um nesse momento. A todos aqueles que estão em nossos pensamentos, que precisem receber essa energia de paz, de tranquilidade, de envolvimento. E que todos nós possamos a cada dia refletir sobre as lições do Evangelho, a fim de buscarmos uma conduta mais vinculada à segunda ordem que nós vamos estudar, que é a ordem dos espíritos bons, do que condutas vinculadas a de espíritos imperfeitos. Que o Senhor, portanto, possa nos auxiliar nessa caminhada, não desistindo de nós, apesar das nossas imperfeições tão correlatas à classe dos espíritos inferiores, e que nós façamos a nossa parte, buscando o Mestre a cada dia, honrando a Deus, nosso Pai maior, e rogando a esses amigos espirituais que caminhem conosco, nos guiando, nos envolvendo, muitas vezes aprendendo conosco e muitas vezes ensinando o que precisamos para direcionar a nossa existência em favor de nós próprios, pela elevação moral, pela prática do bem, pelo exercício contínuo da reforma íntima, a fim de nos tornarmos espíritos melhores. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje e sempre, e que Maria Santíssima, Mãe das Mães, prossiga a nos envolver, a nos abençoar, a nos proteger, a nos guiar, estendendo seu manto sagrado por toda a terra, a fim de que os espíritos impuros, os mais inferiores da escala espírita, alcancem a sua redenção por meio de uma caminhada digna e honesta. Muito obrigado, amigo Jesus e Mãe Santíssima, e que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja, graças a Deus. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.